Atos 7:9. Diz assim: os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e os livrou de todas as suas tribulações. Deu-lhe graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, de modo que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Você vai ler a história de José no livro de Gênesis, mas aqui no capítulo de número 7, você vai ver uma forma resumida do que foi a história de José e como a vida dele pôde mudar, como as coisas aconteceram na vida dele de uma forma extraordinária e sobrenatural. Quando nós olhamos para José, automaticamente na nossa mente vem o sentimento, o pensamento sobre sonhos, né? Não é sonhos que você sonha aí na sua casa aí de repente e fica aí ligando para nós tentando decifrar o seu sonho, né? Adivinhar o seu sonho. Um diz assim: olha, eu sonhei que eu estava numa estrada e aí eu estou ligando para o senhor para saber o que é. Falei assim: eu não sei, não sou cartomante, não sou clarividente, não mexo com quiromancia, né? Ao invés de você ligar, aliás, ao invés de você orar e pedir a Deus um esclarecimento, se é um sonho profético na sua vida ou se é simplesmente um sonho, tá certo? Você de repente você fica ansioso buscando um entendimento disso. Algumas vezes eu sonho com algumas coisas, não é muito normal eu sonhar, mas às vezes que eu sonho, eu sempre estou alerta. Eu não fico falando para as pessoas ou perguntando o significado do meu sonho. Eu guardo aquilo no meu coração, oro sobre aquilo e espero, porque se for algo que Deus precisa fazer na minha vida, algo que vai acontecer na minha vida, ou algo que Deus quer me livrar, Deus ele vai agir e vai quebrar e vai anular aquilo através do nome de Jesus. Mas quando nós falamos sobre José, nós estamos falando de planos, projetos de Deus, uma solução de Deus a longo prazo para uma nação. Veja que ele é apenas um rapaz e Deus já começa a dar sonhos a ele, porque lá na frente ia se levantar um problema e aquele povo, aquela nação ia precisar dele para sobreviver. A onisciência de Deus, ela é poderosa, ela é maravilhosa nas nossas vidas. Deus sempre estará à nossa frente. Deus, ele está presente no nosso dia a dia, no agora. Deus está no nosso agora, mas pode ter certeza que Deus já está na frente, construindo, liberando, quebrando, livrando você de alguma coisa. Como ele disse, sempre eu digo aqui, como ele disse a Moisés. Se você ler no próprio Atos capítulo 7, você vai ver que Deus, Estevão vai dizer, e Deus já desceu para livrar. Moisés só chegou para cumprir aquilo que havia de ser feito ali. Moisés só foi um instrumento que Deus levantou para que aquilo que ele já tinha feito, construído no mundo espiritual, se tornasse real. Então Deus, ele sempre está na nossa frente, ele sempre está agindo na nossa vida. E quando nós falamos de José, nós estamos falando de sonhos, projetos, coisas que muitas vezes estão escondidas dentro do nosso coração. Aquele que sonha, aquele que projeta a curto ou a longo prazo, aquele que tem uma visão específica de Deus para algo na sua vida, ele precisa tomar cuidado. Por que ele precisa tomar cuidado? Porque os sonhos, quando eles são compartilhados com pessoas erradas, esses sonhos, esses projetos, eles tendem a levantar pessoas contra aquilo que está dentro do seu coração, tendem a levantar contra você algo para paralisar você, para destruir você, para frustrar você.
E isso nós muitas vezes não compreendemos. Nós temos sonhos, projetos, e nós saímos falando de qualquer jeito, falamos com qualquer pessoa, confiamos em qualquer pessoa, e na verdade nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir aquilo que Deus tem no seu coração. Nem todas as pessoas que estão do seu lado estão preparadas para ouvir e discernir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Muitas vezes eu tenho dito muitas vezes, pessoas que estão do seu lado são pessoas que são âncoras na sua vida. Elas não te matam, mas elas impedem você de avançar, elas impedem você de romper, porque ela não tem a capacidade de sonhar, ela não tem a capacidade de projetar, ela não tem a capacidade de ter uma visão de Deus para a sua vida. E aí o que ela acontece? Quando ela percebe que existem pessoas na vida dela, ao lado da vida dela, que tem sonhos, que tem projetos, que estão decididas a vencer, a romper, a chegar e a viver o propósito que Deus tem na vida delas, essas pessoas, elas começam a trabalhar contra você. Foi assim que aconteceu com José. A vida de José já era uma vida já difícil. Por quê? Porque ele era o mais novo. Então a Bíblia diz que quando ele é o mais novo, e nós que temos mais irmãos, nós sabemos como é que é isso. O mais novo, ele sempre é mais beneficiado do que aquele que veio primeiro. Aquele que veio primeiro, ele sempre vai encontrar uma educação mais rígida, ele sempre vai enfrentar algumas dificuldades a mais do que os mais novos. Por exemplo, quando você tem o seu primeiro filho, de repente, tem pessoas que têm mania, tem costumes, por exemplo, de não deixar a criança pisar no chão, porque ela vai ficar gripada. Você vai sair e enfia um monte de roupa na criança, porque senão a criança de repente vai pegar uma friagem, vai ficar doente. Se cair alguma coisa no chão, por exemplo, você já não deixa ela comer. Se cair uma chupeta no chão, você já corre para lavar, porque senão vai passar doença. Mas no segundo filho, mais ou menos, você já começa a apertar alguns botões e você começa a deixar de ligar para algumas coisas. Cai no chão, ele pega, come, está tudo certo. Ele põe o pé no chão e vai andando, e você está olhando ali, ele está babando, você está deixando. Não é porque você desdeixou, mas simplesmente porque você começou a aprender a lidar com outras coisas. Então sempre o mais novo, ele é beneficiado de alguma forma. E José, ele foi beneficiado com uma túnica diferente dos seus irmãos. Esses dias o pastor Miquel já falou sobre isso, eu não vou falar sobre isso, mas o interessante é que a vida de José, ela sofre uma grande transformação a partir do momento que ele começa a sonhar. Ele tem dois sonhos. Um sonho, ele vê 12 feixes se curvando diante do fecho dele, e no outro ele vê o sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Ou seja, ele começa a entender que esse sonho está mostrando aos seus irmãos que ele vai governar sobre eles. Esse sonho está mostrando que os seus pais serão governados por ele. Esse sonho está mostrando que ele vai exercer autoridade sobre a vida dele, sobre a vida dos seus irmãos, sobre a vida dos seus pais. E muitas vezes nós não entendemos isso, muitas vezes nós não compreendemos os planos de Deus para a nossa vida, nós não entendemos, nós achamos que nós deveremos, mas Deus conhece o nosso coração, Deus sabe aquilo que está em oculto no nosso coração. Deus levantou você com um propósito, e esse propósito, ele tem de acontecer se você se submeter à vontade dele. E o propósito que Deus tem para você, a porção que Deus tem para você, ela é suficiente para você viver bem. Se você for um cristão, se você for alguém realmente que tem o interesse de viver uma vida reta, uma vida com Deus, você vai entender que a porção que Deus tem para você, ela é suficiente para você viver bem em todos os seus caminhos, em todos os seus dias. Não há motivo para você invejar o que está do lado, não há motivo para você invejar o sucesso do outro, não há motivo para você querer o que o outro tem. Viva com aquilo que Deus tem para você, e você vai ser feliz, porque todas as vezes que nós queremos o que o outro tem, nós começamos a tropeçar. Todas as vezes que nós queremos ter o que o outro tem, isso chama-se inveja. Você começa a se enrolar todo. Por quê? Porque aquilo não funciona para você, aquilo não tem propósito na sua vida, aquilo não tem fundamento sobre a sua vida. O que funciona para você é aquilo que Deus tem. Nós podemos ver isso no livro de 1 Samuel, quando Davi usa a armadura de Saul.
ele fica todo engessado e paralisado, ele perde a mobilidade, ele perde o elemento que ele tem de surpresa, ele perde tudo que ele tem, que ele foi treinado para fazer. Por quê? Porque ele quis usar algo que não pertencia a ele, algo que não tinha propósito na vida dele. E aí o que acontece? Quando você entende isso, você não vai querer o que o outro tem, você vai se mover na unção que você tem, você vai se mover na autoridade que você tem, você vai se mover no governo que Deus tem para você, você vai exercer o governo que Deus tem para você em algum lugar. Agora, quando você parte para o outro lado, acontece o que aconteceu com José: você abre o seu coração e os outros começam a tramar, porque eles querem paralisar você, eles querem destruir você, eles querem frustrar você. E muitas vezes existem pessoas que estão aqui, que Deus tem sonhos, projetos maravilhosos em suas vidas, mas isso não tem acontecido, isso não tem se tornado real na vida de vocês, isso não tem fluído na sua vida de uma forma intensa ou sobrenatural, e você tem questionado a Deus o porquê que isso tem acontecido, o porquê que isso não sai do papel, o porquê que isso não acontece. É porque se levantaram pessoas para paralisar você, levantaram-se pessoas para tentar contra a sua vida, levantaram-se pessoas para tramar, para de alguma forma você não chegar lá, mas eles não entendem que quem te levantou não foi o homem, quem te deu o sonho não foi o homem, quem plantou isso dentro de você não foi o homem, foi Deus. E quando Deus planta na nossa vida, ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. O livro de Isaías, capítulo 43, do verso 13, se não me falha a memória, diz que agindo eu, quem impedirá? Ou seja, Deus ele vai agir na sua vida, querendo as pessoas ou não, querendo o teu inimigo ou não, aquilo que Deus tem para a sua vida vai acontecer, ele vai sair do papel, ele vai se tornar real na sua vida, através do nome de Jesus. Tudo aquilo que tem se levantado contra você, não vai prevalecer a partir de hoje. Deus está levantando pessoas, Deus está agindo sobre a sua vida, para quebrar, para anular ações malignas contra a sua vida. Eu quero declarar que os encantamentos não têm mais poder sobre a sua vida, não tem mais poder sobre aquilo que você faz. A mão do homem que está sobre você para julgar, para te aprisionar, Deus está tirando a mão dele e deixando você livre, para que você avance em nome de Jesus. O problema está com quem você fala. Ele falou com a pessoa errada. E sabe o que acontece? Ele foi jogado dentro de uma cisterna. E depois ele foi vendido como escravo. Só isso já é motivo para que as coisas sejam paralisadas. Só isso já é motivo para que você não funcione. Só isso já é motivo para você desistir, como muitos que estão aqui já desistiram, já sofreram tanto em suas vidas que não querem mais arriscar, já sofreram tanto em suas vidas que tem medo de falar o que está dentro de você, já sofreram tantas perseguições que tem medo de partilhar as visões que o Senhor tem colocado no teu coração. Você já foi tão perseguido, você já foi tão massacrado, que você já está dizendo: olha, deixa para a próxima geração, porque para mim não dá, eu já estou cansado disso, eu já estou desistindo disso. Mas Deus, Ele não tem propósito na sua desistência. Deus não tem propósito em você jogar a toalha. O diabo, ele tem propósito em você jogar a toalha. O interessado em você desistir é o próprio diabo. Por quê? Porque ele sabe o que vai acontecer no seu dia de amanhã. Ele sabe aonde você pode chegar e deve chegar através do nome de Jesus. Então ele quer criar circunstâncias para que você desista. Ou ele vai jogar você no poço e você ali vai morrer, ou você vai desistir, ou ele vai tirar você do poço e vai vender você como escravo, para que seus sonhos se tornem parte de outras pessoas. Porque um escravo é isso: escravo não tem sonho, escravo não tem projetos, escravo não tem filhos, escravo não tem vontade, escravo não tem posses.
O escravo, ele não tem absolutamente nada. Por quê? Porque tudo que ele sonha, tudo que ele tem, pertence a alguém que tem poder e domínio sobre ele. Então, quando você de repente é levado a esse extremo, ele quer escravizar você, de alguma forma. É por isso que algumas pessoas também que estão aqui, elas não conseguem sair. Elas são escravizadas pelo vício, elas estão escravizadas pelo oculto, elas estão escravizadas por aquilo que ela esconde dentro dela. E eu vou dizer uma coisa para você: o que você esconde é o que te mata, não é o que é revelado que te mata. Porque o que é revelado é tratado, o que é revelado é perdoado, o que é revelado, ele é transformado. Mas o que você esconde é o que impede você de avançar. Veja o que diz Provérbios de número 28, do verso 13, vai dizer assim: olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que as confessem a deixam, encontrará misericórdia. Veja, aquilo que eu escondo, aquilo que eu deixo escondido, aquilo que eu deixo por debaixo do tapete, é aquilo que é âncora, é aquilo que me mata, é aquilo que me destrói, é aquilo que me paralisa, é aquilo que me fere, é aquilo que me impede, é aquilo que me adoece, é aquilo que me cega. Mas aquilo que eu ponho para fora, aquilo que eu externo, aquilo que é revelado, é aquilo que é perdoado, é aquilo que a mão de Deus vem sobre você para justificar você. É onde Jesus, ele vem para justificar você, para perdoar você e te dar a oportunidade de você vencer, a oportunidade de você romper, a oportunidade de você recomeçar. Melhor do que morrer escondido, morrer fracassando escondido, é você recomeçar. Porque quando eu recomeço, eu tenho a oportunidade de fazer a coisa certa. Quando eu recomeço, eu tenho a oportunidade de não cair nos mesmos lugares aonde eu caí. Quando eu recomeço, eu tenho a oportunidade de sair dos laços aonde me prenderam lá atrás. Ou seja, eu encurto os caminhos para chegar onde eu preciso chegar. Eu quero te dizer nessa noite que você de repente está aí escondendo algo. Eu não sei o que você esconde. Eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para te julgar, porque isso é entre você e Deus e não é comigo aqui. Eu não tenho nada para fazer a não ser te mostrar um caminho para que você siga, para que você seja livre, para que você deixe de ser escravo, para que você receba novamente o domínio, para que você receba novamente o dever, ou melhor, que você receba novamente o direito de poder sonhar e se apoderar daquilo que Deus tem para a sua vida, de tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida, de ir no terreno do inimigo, ou ir diante do inimigo e dizer: devolva o que é meu, eu tomo o que é meu, porque o que é meu eu vou viver e eu não vou sonhar para você. Hoje é um tempo em que você deve falar com Deus e dizer: Deus, existem coisas aqui na minha vida que não estão legais, não estão funcionando direito. Tem coisa aqui que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Mas hoje eu quero dizer: Senhor, me ajuda a sair desse lugar, me ajuda a me livrar desse pecado, me ajude a me livrar desse oculto. Senhor, me ajuda a me livrar desse laço. E Ele vai levantar alguém para te ajudar, Ele vai te dar uma palavra para que isso seja cortado sobre a sua vida, porque está escrito: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Não está escrito isso? Então isso vai se tornar verdade sobre a sua vida, isso vai se tornar real na sua vida. E aquilo que você sonha, aquilo que você projeta, Deus, Ele vai restituir na sua vida. Você vai sair do cárcere, ou você vai sair da cisterna, ou você vai deixar a escravidão e vai se tornar alguém livre novamente. Livre para quê? Para avançar, para prosperar, para se tornar real visões que o Senhor tem te dado. Eu sei que existe algo que está escondido dentro de você, eu sei que existe algo que move você, eu sei que quando você olha para algo, você diz: aqui tem algo que vai ter vida, e aí você de repente perde isso. Mas hoje o Senhor restitui na sua vida novamente isso. O Senhor abre os teus olhos novamente para isso, para que você volte a enxergar aquilo que Ele tem semeado, ou que Ele tem plantado sobre a sua vida. E mais, eu quero te dizer que isso vai deixar de ser visão na sua vida. Como é que é? Não vai ser mais visão, não vai ser mais projeto, vai começar a se tornar realidade na sua vida, vai começar a se tornar real na sua vida. Nós entramos no mundo espiritual agora e nós trazemos à existência aquilo que não existe, aquilo que é planejado começa a se tornar real. Um caminho novo
novo começa a se abrir sobre a sua vida, para que você possa caminhar. Chega de retroceder, chega de andar para trás. Levante a sua mão, porque eu quero declarar sobre a sua vida: o tempo de andar para trás já cessou na sua vida. O tempo das coisas estarem errado já cessou na sua vida. Deus está dizendo: firma os teus pés e começa novamente a caminhar à dianteira, porque na frente existe algo que vai ser revelado, que vai impactar a sua vida e mudar a tua história. Estão tentando te impedir, mas não vão conseguir. Estão trabalhando contra você, mas não vão prosperar. O que está dizendo aqui, olha o que está sendo dito aqui, está dizendo assim: os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Deus é com você. Sabe de uma coisa? Se não me falhe a memória, em Malaquias, Deus diz assim na sua palavra: outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Você está preparado? Quem é que você serve? Será que você serve a Deus de verdade? Aí, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Veja só o que diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Uau! Tem uma diferença. Existe algo em você que não tem outro. Existe algo que foi plantado em você que não foi plantado em outro. É por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem você. É por isso que muitas vezes Deus move na sua vida, as peças começam a mudar, as cadeiras elas mudam, e nós não entendemos o porquê. Porque Deus tem o controle da situação, e Deus está se movendo na sua vida para uma próxima situação. Você vai ver essa diferença na sua vida. José estava na sua cabeça. Eu fico pensando quantos pensamentos não passaram na vida dele. Se nós olharmos para a novela que passou aí, está passando agora, são dois tipos de novela. Uma novela, acho que foi José do Egito, e agora a novela Gênesis, né? Acho que está passando sobre a parte de José agora, não sei, é isso mesmo? Eu não assisto novela, mas eu vejo isso porque meu pai é um noveleiro. Ele estava falando para mim quinta-feira, falando assim: eu estou aqui com a sua irmã, mas eu estou perdendo a minha novela. Eu falei assim: você não tem o que fazer não? Ele falou assim: seu pai está idoso, com 80 anos de idade. Eu falei: então não tem mais o que fazer mesmo não, mas de novela. Tirando o entretenimento que estava ali, algumas palavras ali que ele diz, eu vejo assim, às vezes eu vou pelo Facebook, às vezes eu entro em algumas páginas que tem séries, pedaços, cortes, e ali tem um pedaço de uma conversa dele com Potifar, e isso é entretenimento, ok? E Potifar diz a ele assim: como é que você consegue ver coisas boas em tantas coisas ruins que você viu? Ele diz: porque o meu Deus está comigo. Mas eu fico pensando como um ser humano, como uma pessoa normal, como eu e você, pessoas falhas. Eu fico pensando no seguinte: um dia eu tenho sonho, num dia eu tenho projetos, num dia eu tenho visões realmente poderosas, num dia eu tenho visão de governo, eu tenho visão de domínio, mas no outro dia eu estou sendo lançado para fora da minha casa. No outro dia eu estou sendo injustiçado e lançado na cadeia.
porque alguém disse que eu fiz algo que eu não fiz. Eu fico pensando o que passa na mente de um homem, o que faz um homem, quando eu digo é um homem, uma mulher, como suportar uma situação dessa, como suportar uma provação dessa, como passar por um período tão difícil, caminhando e confiando naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus mostrou. Parece ser simples, mas é algo muito difícil. Por menos você e eu já desistimos de tantas coisas na nossa vida, às vezes por palavras que são lançadas aqui, ou de repente se você pega alguém no dia mal, por exemplo, se você pega num dia mais ou menos, eu sou um pouco ríspido, e você vai embora e sai da igreja, diz que nunca mais vai voltar, você esquece de tudo que foi feito para você, de todas as palavras que foi entregue para você, você vai embora, você desiste, você cansa, você cai. Hoje pela manhã uma pessoa me procurou no final do culto e disse assim: apóstolo, eu caí, e agora eu não sei mais o que eu faço, eu estou tão envergonhado que eu quero desistir. Eu falei para ele assim: não desista, caiu, levanta de novo e vai. Isso não é uma provação para ele viver caindo, mas nós precisamos entender que existem momentos da nossa vida em que nós vamos fracassar. Existem momentos da nossa vida que a gente tropeça. Existem momentos da nossa vida que nós tomamos atitudes que não são para ser tomadas. Existem momentos da nossa vida que nós agimos por impulso. Nós agimos muitas vezes por sentimentos. Nós agimos muitas vezes por emoções. Nós agimos por aquilo que ouvimos, mas esquecemos muitas vezes de ouvir da fonte real o que foi dito, e criamos dentro de nós, construímos dentro de nós barreiras, impedimentos que nos deixa, que nos impede de chegar aonde precisamos chegar. Talvez quando nós lemos a história de José, nós enxergamos o fim da história de José, e o fim da história de José, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas os processos da vida de José foram o que tornaram ele esse grande homem que ele se tornou. Isso nos ensina que no meio da palavra que Deus tem para a sua vida, existem processos de Deus para acontecer, e nos processos é o momento onde você será purificado. Nos processos será o momento em que você será lapidado. Nos processos será onde você vai tomar forma na sua vida. As coisas vão tomar forma na sua vida. Entre você e aquilo que Deus tem, existem também os processos, e os processos muitas vezes vai mexer com as suas emoções. É por isso que Paulo diz na segunda carta à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: não andeis por vista, mas andeis por fé. Porque a única coisa que pode sustentar você no tempo de adversidade é a fé. A única coisa que pode te segurar é a fé. Não é o que você enxerga, não é o que você sente. Porque se você andar por aquilo que você sente, você já caiu. Porque dentro de você existem dois homens, e na maioria das vezes o que prevalece muitas e muitas vezes é a nossa carne. Ela inclina para o mal, ela te inclina para pensamentos aonde Deus não está. Quando eu enxergo, quando eu olho para as coisas, muitas vezes eu vou olhar para situações que são adversas àquilo que Deus está falando comigo. Veja, Deus está dando uma promessa a José, que ele vai ser alguém que vai exercer autoridade sobre os irmãos, mas as circunstâncias que ele está vivendo é difícil. O poço, depois a venda como escravo, depois ele está na casa de um homem, de repente a mulher tenta agarrá-lo, ele nega a mulher, ele não quer nada com a mulher, ele foge, ele é preso, levado ao cárcere, ele fica ali. Olha o que ele está enxergando, o que ele enxerga não condiz com a realidade daquilo que Deus quer fazer na vida dele. E às vezes você está nesse período da sua vida, você está olhando para uma coisa e aquilo está ao inverso daquilo que Deus está falando. Talvez Deus está dizendo: a sua casa vai
servir ao Senhor comigo e com você nesse lugar. E você olha para a sua casa e ela está destruída. Você olha para o seu negócio e diz assim: o seu negócio vai se tornar um grande negócio. Aí você olha para o seu negócio, ele está quebrando, não tem de onde mais tirar recursos, não há mais portas para se abrirem na sua vida. E você diz: não tem jeito. Talvez você olha e Deus diz assim: olha, eu ainda vou fazer coisas na sua vida. Mas de repente um diagnóstico chegou até você e diz: olha, a sua vida será encurtada em tantos anos. E aí você começa a desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você está aqui e alguma coisa aconteceu. Você olha para aquilo e aquilo está te afastando daquilo que Deus tem. Como eu permaneço firme, intacto? Como eu não posso retroceder diante daquilo que eu estou enxergando? Vivendo pela fé, vivendo para aquilo que Deus está falando sobre a sua vida, sobre aquilo que Deus está dizendo a teu respeito. Porque Deus, ele não errou quando falou com você. Talvez você tenha um filho que ele é difícil demais. Você diz: o coração desse homem nunca vai mudar. Mas Deus de repente diz assim: o coração dele está nas minhas mãos e eu inclino para onde eu quero. Ou seja, existe um momento em que Deus vai agir naquele coração. Existe um momento em que Deus vai quebrantar aquele coração, e aquele coração vai se achegar até Deus, e ele vai se curvar e se render ao Senhor. E aquilo que você viu um dia vai se tornar real na sua vida. Talvez você diz: meu negócio vai falir essa semana porque não tenho mais. Mas de repente Deus abre uma porta, e essa porta ela é tão grande que faz você prosperar. É aquilo que te dá ânimo, é aquilo que te sustenta, é aquilo que te põe de pé de novo. Eu estou aqui para te dizer algo para a sua vida, para a sua alma nessa noite. Não pare, independente do que está acontecendo. Não desista, independente daquilo que estão falando. Por quê? Porque Deus ainda vai te surpreender. Deus vai te surpreender naquele lugar. Podem se levantar todos contra você, mas eu estou aqui para te dizer: por um caminho o inimigo vem contra você, mas por 7 ele terá que fugir da sua vida. Hoje é um tempo da retirada do teu inimigo. Ele não prevalece mais sobre você. Deus te dá vitória sobre isso nessa noite. Você não pode desistir. Olha o que diz: mas o Senhor era com ele. Diga assim: Deus é comigo. Agora, quando Deus é com você, aí fica mais difícil de explicar ainda. Por quê? Porque no versículo de número 10, se você puder pôr Atos 9, 10, aliás, Atos 7, 10. Pode tirar. Só deixa. Tira eu daqui, isso aí. Olha aí o que está escrito: e o livrou de todas as suas. E o livrou. Diga assim: e o Senhor me livrou de todas as minhas tribulações. Parou aí? Ele diz: e lhe deu graça, sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Deus é maior do que tudo na sua vida. E o Senhor te livrou de todas as suas angústias. Você está preso, mas Deus está ali, criando a circunstância certa para te tirar de lá. Tem alguma coisa que está roubando a sua paz, mas Deus está ali, trabalhando para te livrar. Orabandou que derraçou de comandação. Estão tramando, e Deus está ali. Eles não entendem
como é que você consegue sair dos embaraços que eles constroem. Eles não entendem como é que você consegue trazer solução aonde todos fracassam. Eles não entendem aonde você encontra força, direção e estratégia para vencer, aonde eles dizem: aqui você vai cair. Tem coisa que você não entende ali e fala assim: isso daqui foi trabalhado para me derrubar. Mas quando você vai mexer, algumas pessoas estão caladas no silêncio dentro de si, estão dizendo assim: vai cair. Mas ali a mão de Deus se move sobre a sua vida. Deus provê na sua vida. Deus provê pessoas, Deus provê recursos, Deus provê estratégia, Deus derrama sabedoria, e você traz solução numa coisa onde não tinha jeito, aonde está tudo parado, e de repente você chega e as coisas funcionam. Ele diz: como é que isso pode acontecer? Às vezes eu brinco aqui na igreja, eles tentam as coisas, não vai, tenta e não vai, e aí de repente eu chego perto e falo assim: faz tal coisa, e o negócio funciona. Eles falam assim: como é que isso acontece? Eu brinco com eles assim: é a unção que está em mim que faz as coisas funcionarem. Mas na verdade não é a unção que está em mim, é o Deus que opera através de mim, que faz fluir as coisas, que faz as coisas acontecerem. As pessoas estão aí, e eu estou dizendo para você, eles não entendem, mas o Deus que move na sua vida é o Deus que vai fazer você crescer e prosperar onde você está. Talvez você diz: o teto meu é aqui. Quem disse? Deus não está preso a cargo, Deus não está preso às condições humanas. Deus pode te promover hoje nesse lugar. Deus pode te promover aonde você está. Deus pode fazer com que negócios venham até você. Deus pode fazer oportunidades virem a você. Deus pode curar a sua casa. Deus pode mudar a sua mente. Deus pode transformar a sua história. E Ele vai transformar a tua história. Ele vai mudar a tua história. Ele vai fazer com que algo aconteça para que o propósito dele se torne verdade na sua vida, real na tua vida. Se prepare. Se prepare. Você está preparado? José estava preparado. Ele estava no cárcere, mas ele estava preparado. O que você está querendo dizer? O lugar não quer dizer nada. Eu conto a história de quando eu estava lá na Bichara Abdala. Algumas pessoas começaram comigo lá. O negócio era feio. O ônibus não passava lá, tinha horário específico para passar lá. Um lugar longe, distante. Uma rua sem movimento. Aos meus olhos, aos olhos humanos, era um mau negócio. Porque quem que vai num lugar desse? Nem como salão de festa aquele negócio prosperou. Vai prosperar como igreja? É de se pensar, não é? Se nem como salão de festa prosperou, vai prosperar como igreja? E perto de mim só tinha gente pequena. Assembleia de Deus do Belém. Primeira igreja congregacional. Não estou dizendo que estão dizendo, não é pequeno, eles eram grandes, tá? Um modo de dizer. E eles estavam, igreja fogo e glória, igreja vida abundante. Tinha a igreja da Cruz Torta ali também. Tinha salão de testemunho de Jeová ali também. Tinha a igreja adventista do sétimo dia também. Tinha tudo lá. Pessoas consolidadas, que não tinham absolutamente nada
para mostrar a ninguém. Eles não precisavam. Agora imagine eu, um menino, 30 anos, menino, achava que sabia tudo e não sabia nada. Monta uma igreja lá. Não vai dar certo. Vamos tentar, mas não vai dar certo. Vamos arriscar, mas não vai funcionar. Só que Deus estava ali. E quando Deus está em algum lugar, se não tem perto, Deus traz de longe. Se não tem ninguém, Deus arrasta alguém de algum lugar e põe lá. Deus faz funcionar as coisas. Não é o lugar, é quem está com você no lugar. É por isso que Abraão deixou Ló ir para as campinas verdes do Jordão e foi para as montanhas. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que, independente do lugar aonde ele estava, as coisas iam dar certo para ele, porque Deus era com ele. Você tem que deixar de ser preocupado com as coisas. Deus é com você? Então descanse, faça a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Qual é a minha parte? Fazer tudo o que é possível, tudo que vem à minha mão com toda a minha força. Qual é a parte de Deus? Fazer com que as coisas impossíveis se tornem possíveis na minha vida. Qual é a parte de Deus? Fazer eu entender coisas que os outros não entendem. Me fazer prosperar onde ninguém prospera. Me fazer trazer solução aonde ninguém consegue trazer solução. Por quê? Porque você é a solução para o negócio. Você é a solução para aquilo. Aquilo que foi criado ali, foi criado justamente por causa de você. Davi, por que Golias se levantou? Porque Davi foi criado para enfrentar Golias. Você crê nisso? Que as circunstâncias que foram criadas ali foram criadas justamente para Davi? Cabia só para Davi? Existe uma cadeira que Deus fez para você, que Deus construiu para você, e essa cadeira ninguém pode sentar nela. Tentaram fazer com José de todas as formas, mas não conseguiram. Por quê? Porque aquilo que estava pronto tinha as medidas exatas de José. Porque Deus faz as coisas exatas. Deus tem as suas medidas. Deus tem as suas medidas. Pega uma cadeira para mim, faz favor. Deus tem a medida certa para você. Deus tem um lugar certo para você, e você vai prosperar nesse lugar. Podem outros tentar sentar aonde você foi programado para sentar, mas eles não vão conseguir, porque Deus é com você. E tudo que se levantar contra você, Deus ele vai te livrar. Deus ele vai te livrar e vai te fazer prosperar. Sabe o que é isso? Mudança de mentalidade. Pode ter 10 fazendo a mesma coisa, mas se você é você. Eles vão fazer também, eles vão vender também, mas você vai vender mais do que eles. Por quê? Tem uma cadeira. Essa cadeira foi feita para você. Essa cadeira é minha. Esse é o meu lugar. Deus me colocou aqui. Aqui tem as minhas medidas. Aqui é o meu lugar.
Aqui as coisas vão fluir na minha vida. Aqui as coisas vão acontecer na minha vida. Aqui as coisas vão se tornar reais na minha vida. Ele pode levantar agora e tentar sentar aqui. Ele pode até sentar aqui, mas ele não vai funcionar aqui. Por que ele não vai funcionar aqui? Porque é meu. E o que é meu ninguém tira. Porque não foi dado pelo homem. Sabe por que algumas coisas saem da sua vida? Porque o homem te deu. E o que o homem te dá, ele toma. Mas o que Deus te dá permanece. Qual é a sua cadeira? Qual é o seu lugar? Começa a enxergar pela fé. Olha através das nuvens. Olha através das circunstâncias. O Senhor é com você, Ele vai te livrar. Aí está dizendo aqui, e livrou de todas as suas tribulações, e deu graça e sabedoria. Ou seja, graça e sabedoria. Você vai poder entrar e sair de lugares aonde outros vão ficar embaraçados, mas você não vai permanecer dessa forma. Você vai entrar e vai sair, porque a palavra de Deus diz: bendito serás na entrada. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito serás na entrada, e bendito também serás na saída. Você vai entrar e você vai sair, mas você não será preso, você não será pego, porque o Senhor já te deu graça, o Senhor já te deu sabedoria, o Senhor já te deu estratégia, o Senhor já te deu poder, o Senhor já te deu estratégia, o Senhor já te deu autoridade para que você prevaleça, para que você permaneça de pé, para que você vença aonde você precisa vencer. Podem tentar contra você naquele lugar, mas não prevalecerão contra você naquele lugar, porque este lugar é teu. Aqui está o lugar. Sim ou não? Estou sentado aqui ou não? Eu posso me levantar do meu lugar. Sim ou não? Eu posso andar. Sim ou não? Mas e o lugar? É meu? Sim ou não? O lugar é seu? Sim ou não? Se ele tentar, vem aqui você. Levanta aí. Bonitão aí. Que isso, irmão? Está arrebentando só. Se ele for tocar, tenta sentar. Não sou eu, mas o que está em mim diz para ele: não. Tenta de novo. Não. Tenta de novo. Não. Tenta de novo. Não. Tenta de novo. Não. 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 Desculpe. Vou te empurrar um pouquinho. Não. 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 E vai distanciando ele do teu lugar. Ele vai sendo conduzido para o lugar dele. Ele vai sentar onde é dele. Aqui está a porção dele. Aqui está a minha porção. Ninguém pode tomar o que é teu. Ninguém pode sentar no que é teu. Existe uma porção de Deus para a sua vida. E esta porção ninguém pode arrancar de você, porque ela está selada por uma palavra que vem do céu.